Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre resiliência. Esse assunto eu achei muito interessante de falar, sabe? Porque poucas pessoas conhecem e principalmente poucas pessoas não sabem como ensinar isso para as crianças, né? Então, assim, eu vim aqui falar um pouco o que é resiliência, né? Então, é a maneira como você lida com seus problemas, por exemplo, assim, como você vence eles, sabe? De lidar, a maneira de lidar com as dificuldades, com os problemas e como que você transforma isso, assim, em algo bom, por exemplo, assim, porque isso aí, a resiliência ajuda a gente a superar, sabe? A gente passa por um momento difícil, mas assim, como que a gente pode sair dessa, por exemplo, assim, né? Como que nós podemos sair daquele grau de problema, de dificuldade e ir pro estado normal, digamos assim, né? Então é quando você sai da dificuldade e vai para o seu estado normal, que você fica bem com você mesmo. Então isso é resiliência, é você se recuperar, sabe, da dificuldade, é você estar bem com você mesmo, assim. Mas sempre passando de um estado difícil para seu estado normal, sabe? Espero que fique fácil de vocês entenderem, né? Então, assim, como que podemos ajudar as crianças? Como podemos ajudar elas a criar resiliência, né? Uma delas é combater a inquietação, por exemplo, assim, como assim, né? Por exemplo, assim, ensinar seu filho que ele tem que estudar, que ele tem que se dedicar ao estudo deles, mas também tem que ver ele tem que entender que não só estudar, sabe? Ele precisa brincar, ele precisa tirar aquele tempo de qualidade para ele, sabe? Brincar com os amigos. Então esse tempo vai fazer bem para ele, assim, vai ajudar ele a trabalhar a resiliência dentro dele, sabe? E alimentar uma autoestima positiva. É, por exemplo, ajudar ele a enfrentar a dificuldade dele. Por exemplo, assim, quando acontece algo ruim, você tem que, tipo, ressignificar. Por exemplo, como que podemos fazer isso, né? Por exemplo, quebrou um brinquedo. É, então você fale para ele e ele começa a se espernear, começa a chorar, começa a ficar triste, fazer essas coisas que a criança faz. Então o que, que você pode fazer? Pode explicar para ele, sabe? Primeiro você acolhe o sentimento dele. Tipo, eu sei que tá doendo em você, eu sei que você tá bravo. Mas assim, acontece, filho. Tipo, acontece. Então, assim, e você tem outro brinquedo. Então, assim, tipo assim, não precisa ficar chorando pelo leite derramado. A criança não vai entender desse jeito, né? Mas você tem que falar palavras claras que a criança possa entender, sabe? Falar de maneiras que ela possa compreender o que você está falando, né? Porque com criança a gente não. Se a gente for falar coisas muito longas, assim, ela não vai entender. Tem que falar palavras curtas, frases curtas e, e palavras fáceis, sabe? Que caiba no vocabulário dela e também depende muito da idade, né? Depende muito da idade que a criança tá. Então, se for pequena, tem que usar poucas palavras, mas palavras que vai realmente fazer a diferença da maneira que ela está ouvindo, né? Então, uma das coisas assim bem importantes também é ensinar a ver a criança ver o lado positivo das coisas, mesmo as coisas ruins. Por exemplo, que a gente passa por momentos ruins, mas assim, é, a gente não vai viver todo o tempo assim naquele momento. Sempre depois da tempestade vem a bonança, né? Então você precisa explicar para ele que esses momentos difíceis que nos fortalece, que nos prepara para a gente enfrentar algo maior e
E isso deixa a gente mais forte ainda, mais determinado para querer lutar. Então você tem que falar essas coisas para ele, sabe? Que a gente tem que aprender com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque é ali que vai fortalecer coisas dentro da gente. Então, e tem que sempre ensinar o seu filho a ser positivo, enfrentar as coisas com positividade, ter atitude positiva, né, diante das coisas. Isso ajudará a criança a enfrentar os medos delas, as inseguranças. Vai deixar ela mais firme, né? Isso se você conversar com criança, porque quando a criança cresce assim, sem um diálogo, sem alguém para estar orientando assim, ela vai ter muita dificuldade, assim. Muitos de nós não desenvolvemos muitas coisas dentro de nós, assim, quando criança. Por isso que muitos de nós têm dificuldade de se relacionar, dificuldade de falar, de se comunicar. Nossa, inúmeras. Então, assim, como as coisas já mudaram agora, a gente pode ajudar as crianças a melhorar agora, né? Fazer coisas desenvolver coisas dentro dela que nós não tivemos essa oportunidade de desenvolver. Então agora as coisas já mudaram e a gente pode realmente melhorar, né, o futuro das crianças. Estimular o autoconhecimento nas crianças também, ensinar que com tudo a gente pode aprender e crescer, né? Porque quando a gente passa por algum desafio, a gente aprende ali, né? A gente não está só passando por aquilo, mas a gente está ali para aprender, para se fortalecer mais ainda. E também outra coisa que é legal ensinar é aceitar que as mudanças fazem parte da vida. Que pode substituir novas metas, né? Por exemplo, assim, uma coisa legal de fazer, por exemplo, estimular novas metas. Pegar as crianças, por exemplo, quando está chegando perto do aniversário dela, Natal, assim, fim de ano. Então você pode estimular uma meta para a criança, assim. Eu não sei, vocês criam aí, né, algo assim que ela possa cumprir durante esse tempo, assim, que com isso ela vai, quando chegar, depois de passar tudo isso, né, e ela conseguir realizar aquele objetivo, aí ela vai se valorizar, sabe? Porque ela conseguiu aquilo com o esforço dela, não foi algo dado, assim, mas sim algo que ela plantou, ela ficou ali colhendo, plantando, regando. Então isso que é interessante mostrar para as crianças, que as crianças, sim, elas podem, sim, ter metas. Boa noite, Fábio. Obrigada pela presença. Então, com isso, assim, já vai valorizando a positividade dentro da criança, né? Que vai ajudar muito em várias áreas da vida dela. Porque quanto mais a gente leva a vida com positividade e otimismo, mesmo no momento principalmente no momento difícil, que é o momento que a maioria de nós cai, né? Já cai, para levantar é difícil. Então, assim, ensinar para as crianças desde cedo que elas podem ser otimistas, que elas podem vencer os obstáculos dela, que elas podem rir dos seus próprios problemas, da dificuldade, assim. Isso é bem legal, sabe? Porque eu acho que o problema de nós, assim, é que a gente leva muito a sério, assim, quando a gente fracassa, quando a gente faz alguma coisa errada. Então, assim, isso deixa a gente muito para baixo. Mas é porque não foi trabalhado isso dentro da gente. A resiliência não foi trabalhada ali dentro, que a gente não consegue se recuperar rápido das coisas. A gente tem muita dificuldade. Então, assim, é por isso que é importante a gente trabalhar a resiliência na criança desde cedo. Porque elas vão saber lidar com a dificuldade dela, assim. E dos momentos difíceis da vida dela também, né?
Uma coisa legal também é estimular a eles fazerem amigos, né? Porque a relação social, eles fortalece as crianças, né? Fortalece é, aquele vínculo ali, deixa a criança mais segura, mais forte. Tudo bem sim, Fábio. E você, como é que tá? Então, outra coisa legal de trabalhar também é ajudar, assim, ensinar as crianças a ajudarem os outros, sabe? Porque isso vai trabalhar, estimular dentro dela a capacidade de empatia, porque essa parte de empatia também é muito interessante, porque a criança não vai só pensar nela, ela vai pensar nos outros também e ao redor dela, né? Porque isso é muito interessante também. É, ensinar a criança a se cuidar, por exemplo, tanto da saúde quanto da beleza, da autoestima, assim. Isso aí vai ajudar a criança a desenvolver a resiliência também dentro dela. Então, todos esses pequenos passos, assim, ajudam muito a criança a ser uma pessoa mais segura, mais determinada. É, e essa parte da resiliência é uma das coisas que todos nós deveríamos desenvolver. Tudo bem que a gente não tem a oportunidade de ter alguém para desenvolver isso dentro da gente, né? Se tiver algum sortudo aí, levanta a mão. Mas assim, não que seja impossível depois de a gente adulto. É possível sim trabalhar isso em qualquer faixa etária da vida, mas é mais difícil, se torna mais difícil assim, a gente desenvolver em adulto. Mas é possível sim, lógico, é possível. É que quando a gente é adulto, a gente tem, a maioria de nós assim, tem muitas coisas negativas que nos impede de desenvolver coisas. Por exemplo, quando é pra gente pensar algo positivo, por exemplo, a gente vai em algum lugar fazer alguma coisa assim, e a gente já começa a fazer um monte de, pensar muita coisa negativa. Então isso atrapalha o nosso desenvolvimento. E se a gente trabalhar isso desde cedo nas crianças, isso aí vai se tornar uma coisa muito mais fácil de conduzir elas, sabe? Porque ela já está bem treinada, assim, e a criança já cresce uma pessoa bem segura. E com certeza essa criança vai ter muita facilidade de aprender, assim, facilidade de aprender coisas novas, ser aberta para aprender outras coisas, né? Então, assim, realmente essa parte de trabalhar resiliência na criança assim, é muito importante. E toda essa dica que eu dei assim, é bem interessante, que dá para ser trabalhado assim, no dia a dia com as crianças. Que são coisas bem fáceis, mas que exige esforço, esforço dos pais, né? Porque educar é um trabalho duro, mas é algo que você vai levar pro resto da vida. E tudo que a gente puder trabalhar enquanto antes nas crianças vai dar muito resultado. E, e com certeza assim, elas vão agradecer também por vocês terem tirado o seu tempinho para cuidar delas, cuidar da saúde física, mental. Então isso aí vai fazer parte da vida delas, né? E a resiliência que todos deveriam trabalhar, sim. Os adultos principalmente que são cheios de coisas negativas, de crenças negativas, né? Crenças ruins, que a gente ouviu muito. Na verdade, eu acho que a gente acredita mais em coisa ruim do que em coisa boa. Pelo menos eu sou assim. Então fica meio difícil. Então a gente precisa trabalhar as crianças. Tem muitas coisas que a gente pode mudar. E uma das formas de a gente mudar começar dentro de casa, né? Dar bons exemplos às crianças, porque elas sempre vão estar observando como que a gente supera os nossos desafios também. Porque não adianta a gente ensinar, mas ela não vê isso. Então, assim,
todos nós passamos por dificuldade. Então a gente pode já dar um exemplo para a criança, ela vai estar ali vendo como que você reage diante daquelas coisas. Então ela já vai aprender a resiliência na prática, né? E nunca esconda as coisas do seu filho, assim, que a dificuldade existe, sim, que a gente pode superar, sim. Essas coisas que eu tô falando, né? Tem coisas que realmente as crianças não precisam ouvir, entendeu? Então eu espero que eu tenha deixado bem claro o que eu falei aqui. E eu desejo tudo de bom para vocês. E leve aquilo que realmente serviu para você, o que não serviu deixa aqui, quieto, tudo na paz, tá bom? E até a próxima, pessoal. Muito obrigada por quem acompanhou até aqui. Até mais. Tchau, tchau.